Hoje eu trouxe um tema que eu estudei, que eu tenho vivido e acho que aqui é mais é relatar, é conversar, é dividir com vocês o que eu venho refletindo ao longo dessa jornada, ao longo desse aprendizado. E esse tema me chamou muita atenção porque quando você vive em meio a uma experiência, você não consegue muito nominar as suas experiências, você não consegue muito conceituar, você passa por elas, né? E à medida que as coisas vão clareando, eu acho que tem aí uns caras bacanas que vai dando para você algumas pinceladas e aí você se depara com uma situação, você fala, uau, é isso. E aí, por que eu digo isso? Em um dos meus evangelhos no lar, eu tenho o hábito de ouvir, para quem é de Curitiba vai saber muito bem o que é isso, que é momento espírita, que é, na verdade, são mensagens gravadas. E surgiu uma mensagem ali que fala Lázaro e o recomeço. E aí, quando eu ouvi, nossa, aquilo caiu para mim, assim, consegui nominar algumas coisas importantes que eu estava percebendo e não estava sentindo. Isso dá tempo de uma palestra. Então, estou aqui para dividir, né? Então, como Jesus nos convida a recomeçar, que foi isso que ele faz com Lázaro. E aí eu vou primeiro colocar aqui para vocês o que eu entendi ao longo dessa jornada aqui, do que eu estudei. E aí no final eu faço um paralelo com o que eu ouvi e as mensagens que ficam muito claras, o quanto que Jesus nos convida todos os dias para recomeçar, né? Então, aqui recomeçar como ele nos convida. Só que antes de falar como ele nos convida, é importante que a gente qualifique muito esse recomeçar. Às vezes, para a gente, o recomeçar, eu posso dizer por mim, né? O recomeçar para mim, muitas vezes eu entendia ou interpretava como fazer de novo. E o fazer de novo é fazer a mesma coisa. E fazer a mesma coisa, você sempre terá o mesmo resultado. O recomeçar, para mim, não passava por alguns caminhos importantes. Então, esse tipo de recomeçar é que eu acho que a gente tem que separar. Então, antes de eu falar do convite, como ele nos convida para o recomeço, eu gostaria que a gente pudesse alinhar um pouquinho esse caminho. Então, eu acho que tem 4 etapas aqui que a gente tem que caminhar juntos. Eu penso que vale a pena a gente refletir juntos. Então, recomeço, para que eu recomece alguma coisa, ficou claro para mim que precisa ter um porquê. Que significado é esse? O que faz eu me levantar para ir lá e seguir adiante? Tem que ter um motivo, porque se não tiver um motivo, a gente fica no mesmo lugar. Inclusive tem até uma passagem que todos contam aí, daquele cachorro que está lá no posto de gasolina e tem um prego nele. E aí ele fica chorando, fica chorando, fica chorando. Aí uma pessoa passou lá e falou assim, por que esse cachorro está chorando? Porque ele está sentado em cima de um prego. Gente, está sentado em cima de um prego? Mas por que ele não sai de lá? Porque ele não sentiu dor suficiente para se movimentar. Olha só. E acho que, guarda as proporções, eu acho que cada um de nós precisamos entender os nossos motivadores para seguir adiante. Então, primeiro vamos alinhar o que é recomeçar, né? E o recomeçar, ele começa, eu peguei no dicionário, que é começar de novo, retomar após uma interrupção. E aqui já vem uma primeira lição para mim. Então, o recomeçar nunca vai ser de uma base zerada. Então, às vezes, eu tinha a percepção que o recomeçar é que eu tinha que negar tudo aquilo que tinha acontecido, seja ele de bom ou não bom, e eu tinha que seguir para frente.
e deixar tudo para trás e nem olhar para trás. E aí eu comecei a perceber, quando eu olho para isso, houve uma interrupção, houve um processo, mas tudo que aconteceu lá atrás é fruto do que eu sou hoje. Então eu não posso olhar se tudo que me aconteceu lá atrás, seja de bom ou algo que não tenha sido muito bom, eu tenho que anular para eu recomeçar. Eu só vou conseguir recomeçar porque eu olho para trás e são eles que estão me dando esse input para poder seguir. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Quando eu fui olhar a etimologia da palavra, e quando fala de começo, eu achei muito legal, que ele vem do latim communitiare, que é iniciar, principiar. Então, iniciar, formado por um com, junto, né? Então, esse com quer dizer junto, iniciar e dar início. Então, para mim fica claro, né? Toda vez que eu for recomeçar, ou que eu vou começar, eu nunca vou estar sozinha. Esse, para mim, ficou a primeira sacadinha, que eu já fiquei bem felizinha. E aí, quando você fala do recomeço, ele vem de fazer novamente. E aí teve um final que ele coloca o seguinte, que esse refazer, ele dá sentido a algo maior. Ele começa a ser, ele se produz novamente. Então, quando eu olho, o que significa para mim o recomeço? Não é só para mim, é para todos nós. O recomeço é ressurgir, é reacender, é reparar, é restaurar, é reiniciar, é reaprender, reformatar, repensar, refazer, reimplementar e reanimar. Ou seja, quando a gente recomeça, invariavelmente, alguns desses sinônimos aí nos acompanham nesse processo de recomeço. Por quê? Porque eu preciso reparar alguma coisa, né? Então, se eu faço um recomeço, porque algo que eu estava fazendo, houve uma ruptura que eu precisava mudar uma parte desse trecho, né? De alguma maneira eu preciso. Pensa que a gente está numa longa estrada, e essa longa estrada, ela é imutável, ok? Só que a forma de como a gente transita nela é que talvez em alguns momentos eu começo com um fusquinha bacanudo. Ai, gente, eu tinha um fusquinha tão bonitinho, azul calcinha, eu tinha, bem bonitinho. Na subida era uma tristeza, mas eu tinha. E aí, assim, em alguns momentos, o que acontecia? O bichinho parava, né? E a gente consertava, ajudava, fazia, acontecia, aí subia, empurrava, os amigos ajudavam, na descida era uma beleza. E assim, só que ele conseguiu chegar até um determinado estágio comigo. E eu precisava continuar a estrada. Só que ele me levou até um determinado estágio. E aí eu consegui olhar e falar assim, bom, agora está na hora de eu ter um outro carro. E esse outro carro aconteceu, e ele me levou mais um trecho, e assim sucessivamente. E é isso, recomeçar, né? Então, você trazer consigo esses equipamentos importantes. Quando a gente olha, isso aqui é uma visão no aspecto da palavra, né? Do recomeçar. Eu estou pegando de dicionário. E quando eu olho, quando a gente vê na visão espírita o que é esse recomeçar, de tudo que eu li, teve um ponto que me chamou muita atenção, que foi no livro Céu e Inferno, que ele fala renascer. E aí o recomeçar dá um sentido mais profundo ainda e justifica quando a gente fala iniciar junto, dar início junto. Em virtude da lei do progresso, que dá toda a alma e possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como despojar-se do mal que ainda você tem. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o que é esse renascer. Estamos aqui porque renascemos, porque precisamos da reencarnação. A reencarnação, na visão espírita, é o nosso recomeço. Tá certo? Estamos numa única estrada. Só que aí a gente vai trocando esses papéis por meio das nossas reencarnações
Para construir o quê? Primeira coisa que eu achei muito bacana. Em virtude da lei do progresso. Então, recomeçar é progredir. Progredir o quê? Fora ou dentro? Dentro. E dentro da onde? De nós. Para quê? Para adquirir o bem que lhe ainda falta. Ou seja, nós ainda não somos 100% completos. Então, a gente vai se completando ao longo das nossas reencarnações, adquirindo algo que nos deixa mais completo à luz do nosso Pai e nos despojando daquilo que nos coloca ainda mais pela matéria. Conforme o esforço e a vontade de próprios, temos o futuro que é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ou seja, cada um vai fazer na medida em que consegue, no alcance de suas vistas, no tamanho da sua vontade. Antes recebe-os em seu seio à medida que atingir a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Esse é um ponto importante. Todo mundo vai chegar lá. Uns podem chegar de Fusquinha, outros podem chegar de Ferrari. Mas, inexoravelmente, todo mundo vai chegar lá. E aqui, ele não dá o tempo. Ele só fala que a gente precisa chegar, né? E vai te dar todos os recursos mediante aquilo que, de fato, a gente consegue alcançar. Então, por exemplo, eu posso ter habilidades em algumas coisas e talvez o Ronaldo tenha habilidades em outras. E por que a gente precisa estar junto? A gente pode se complementar em algumas coisas, mas a caminhada, ela é individualizada. Invariavelmente, eu posso apresentar para eles outras habilidades que ele, pelo esforço dele, irá adquirir. Assim, cada um de nós. Lá, todo mundo vai chegar, mas vai depender daquilo que me inspira ou que me aspira neste momento, né? Muito bem. Quando eu olho para isso, poxa, agora entendi. Então, o que significa recomeçar? Recomeçar é refazer, é de alguma maneira reparar algo que eu posso e tenho a condição de fazer melhor. Mas mais do que isso, eu acho que o recomeçar, ele só é possível quando eu consigo entender que eu consigo fazer melhor. Porque senão eu não consigo recomeçar. Eu faço novamente as mesmas coisas, mas sem muito entender por quê. Sabe, na escola, que você vai lá repetindo as coisas, tem tantas coisas que a gente repetia lá e fazia porque o outro falou, mas não porque eu tivesse entendimento sobre aquilo. Então, assim, a tabuada, gente, aquilo para mim era uma tortura chinesa. O que era aquilo? Meu Deus, isso não é coisa de Deus. Fazer aquela tabuada. E minha mãe mandava eu fazer. E aí eu tinha uns amigos atrevidos que falavam, sei lá, 322 vezes 5. Ele respondia assim. Eu falei, gente, o que é isso? Eu tô aqui penando porque eu não decorei o que era. Então é isso que eu tô dizendo, assim, tem coisas que para mim, por eu só decorar, não entrou no processo do saber. Né? Não tem aquela historinha que corta a cabeça do peixe e tem gerações e gerações fazendo isso, porque o outro estava fazendo, eu também fiz, mas eu não entendia qual era o motivo, e foi ver, e às vezes a gente fica elocubrando, né? Então acha que a cabeça do peixe tinha um ritual que precisava fazer, e a avó só falou, eu sempre cortei a cabeça do peixe, que minha fama era pequena. Então, assim, e quantas vezes a gente se vê numa situação, eu vejo isso muito com a minha mãe, ela tem uma forma correta em fazer as coisas. E uma das coisas que para ela é imperativo, que no peixe, quando se tempera, tem que ter limão. E eu não ponho limão. Ela fica escandalizada comigo. Sandra, não vai dar certo isso. Não vai. Aí a outra já está dizendo, tem que ter limão. E aí, assim, eu fico pensando que o porquê, né? E aí, quando você experimenta, eu vou fazer um peixe para você sem limão e você vai gostar. E aí você vai ver que as duas possibilidades, elas são interessantes. Mas a gente tem que ter o significado, tem que ter o porquê das coisas. Muito bem. Entendi o significado. O recomeçar é a possibilidade que eu tenho daquilo que eu vi, que eu aprendi,
Agora eu passei por essa experiência, eu passei por essa lição. O recomeçar é me dar condição de eu pegar essa bagagem aprendida e levar adiante, num trecho mais acima, tá? E quando é preciso recomeçar? Eu entendi o que é o recomeçar. Quando é preciso recomeçar? E aí, a gente recomeça quando a gente entende que um ciclo se fechou. O recomeço, ele só se faz presente quando eu selo, quando eu finalizo um processo de aprendizagem. Porque tudo para mim são processos de aprendizagem. E aqui eu trouxe, eu achei tão bonitinha essa mensagem. A gente precisa aprender a fechar os ciclos. Tem coisas que nos trouxe muita alegria e tem outras que talvez não. Mas que hoje não tem mais espaço. A gente precisa aprender a colocar os pontos e cortar as pontas. Eu achei isso tão delicado, ao mesmo tempo tão profundo. A gente tem dificuldade de fazer isso. Fechar um ciclo para a gente é algo que nos causa dor. É algo que nos coloca no lugar do abandono. É algo que nos traz uma sensação de não merecimento, uma sensação de fracasso, quando a gente fecha o ciclo. E o fecha o ciclo a gente pode fechar das mais variadas formas. A gente pode se despedir de alguém que a gente ama profundamente, ou porque ela foi para o outro lado da vida, ou porque a distância nos separou, ou porque a relação acabou. Então, é um tipo de despedida. E como a gente não se prepara, se a gente parar para pensar, a vida, a nossa sociedade, elas nos treina para a gente chegar, né? A criança quando chega, meu Deus do céu, agora que eu vejo que eles fazem agora o chá de bebê, e eles fazem também o chá revelação, meu Deus, virou uma coisa impressionante, assim. Eles colocam helicóptero para dizer se é menino ou menina. Então, assim, fazem shows pirotécnicos. E ok, né? E a gente se prepara para isso. E aí a criança nasce. O primeiro aniversário da criança é para todo mundo, menos para a criança, porque ela nem entende o que é aquilo, né? E aquela festança, e eu coloco, nossa, faço tudo, ótimo. E aí eu vou levando a vida como se eu fosse eterno. A gente leva a vida como se fôssemos indestrutíveis, e somos, só que internamente e não externamente. Esse corpo tem um prazo de validade. A nossa experiência aqui tem um prazo de validade. E a gente meio que se esquece disso. E aí, quando a gente percebe, eu vou deixar isso para depois. Depois amanhã eu falo. Não. E aí chega um dado momento, ou eu não estarei mais aqui, ou aquele que eu amo também não estará aqui. Ou aquilo que eu gostaria que fosse eternamente não mais vai acontecer. E aí a gente entra em choque. Eu entrei em choque alguns anos atrás, aonde eu perdi um emprego que para mim era o emprego dos meus sonhos, o cargo dos meus sonhos, a empresa dos meus sonhos, a equipe dos meus sonhos, era tudo que eu mais queria. Então eu olhei para tudo aquilo e eu achava que aquilo ia ser meu eternamente. E não foi. E aí eu me deparei com uma coisa. Nós não nos preparamos para nos despedir de nada e nem de ninguém. E aí quando isso acontece, o que a gente faz? Terceiriza. Tem dois caminhos. Eu terceirizo a culpa, porque foi culpa de alguém. Quando não é a culpa daquele cara lá de cima, que ele é malvado, né? Ele deixou que isso acontecesse. Ele levou meu filho embora, ele levou meu emprego embora, ele levou meu casamento embora, ele devastou a minha vida. E aí a gente percebe que nós estamos aqui de passagem.
E um dos principais recados que eu acho que a vida, quando vem em situações como estas, que exige da gente um recomeço, porque a gente precisa aprender algumas coisas que a gente tem dificuldade. Como, por exemplo, se despedir, deixar ir, desapegar e agradecer por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você teve, por tudo aquilo que você sentiu, por tudo aquilo que te deu hoje a condição de estar onde você está hoje. E aí tem um outro lado, que quando você passa por essa experiência e ela é tão forte, ela te macula de uma forma tão contundente na alma, porque a dor é verdadeira, né? Ela te fere, ela te magoa, ela te coloca naquele lugar onde você acha que você não tem nem mais a condição de sair. E aí você vai para um outro lado, que é o negar a recomeçar. É como se você não tivesse direito. É como se você não merecesse. Como você precisa se punir. Como que isso jamais vai acontecer. E aí tem um outro lado do fechamento do ciclo. Da mesma maneira que você tem a ponta, que é se despedir, deixar ir, desapegar e agradecer, você também olhar para o outro lado, que você precisa deixar vir. Porque é um ciclo somente que se fecha. Não é só a vida. É só uma experiência que vai te dar a musculatura que você precisa para um passo a mais. E esse passo a mais tem que te permitir deixar vir, se permitir, se apresentar para este recomeço e se lançar para esse recomeço. Se você está aqui até agora, porque eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus traz para você toda a bagagem que você precisa para esse recomeço. E quem diz isso nem sou eu. Quem diz isso é essa duplinha que eu amo, que é Emmanuel e Chico. Eles são os meus comparsas. Sou chique, né? Tenho comparsas como eles. Só eu acho isso. Eu não sei se eles sabem, mas eu tenho certeza que eles são. E no livro Recados do Além, no capítulo 35, tem um título que é Recomece. E ele diz assim: não gastes a riqueza do tempo com lamentações improdutivas, nem destrua o valor das horas no fogo da agitação. Se cala e pensa. Sofrestes talvez prejuízos enormes, provavelmente caístes em erro, padecestes de desenganos que jamais esperastes, encontrastes problemas que te parecem insolúveis, fracassastes naquilo que entendias como sendo o melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior. Olha a frase, não é arsenal, não é pouca coisa, tá? Interior de recursos e bênçãos, e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo. Tenha certeza que quando você veio para cá, Deus deu a sua malinha. E essa malinha tem tudo, absolutamente tudo que você precisa para passar por todas as experiências e recomeçar numa próxima encarnação muito melhor e maior do que essa aqui. Porque lembre-se, tá? Essa é a melhor encarnação que você teve até o prezado momento. E a próxima será a melhor, e assim sucessivamente. Porque a gente não regride. Inexoravelmente a gente cresce. Gente, é inexorável. Não quero evoluir. Você já está evoluindo. Mesmo não querendo. Mesmo entendendo que tudo você está fazendo errado. Você está evoluindo. O que você pode, em alguns momentos, estagnar. Mas ir para trás, não vai. Aí ele diz: e surpreenderás um tesouro de energias de ti mesmo, cujo o acesso descobrirá meditando simplesmente nessas duas palavras: posso recomeçar. E quem dá essa autorização somente é uma única pessoa, que é a gente mesmo.
O outro pode falar todas as coisas que te permitem. Olha, você tem isso, você tem aquilo outro, você é assim, assado. Por que você não vai para frente? Porque é uma decisão que é sua. Somente sua. Não há ninguém neste mundo, e nem mesmo Deus, vai conseguir te demover para um recomeço, se você não quiser. E aonde está a ruptura para recomeçar? Porque, às vezes, eu percebo, eu faço parte de um grupo de pessoas que acolhe, dá suporte, dá um abraço para aquelas pessoas que passam por processos de luto, perdas e luto. E aí, invariavelmente, eu vejo que essas pessoas falam, eu não sei quando que eu vou começar, eu não consigo recomeçar minha vida, eu não consigo recomeçar da onde eu parei. E eu sempre falo para essas pessoas que, assim, o recomeço, ele acontece todos os dias. Não existe um ponto. Aqui no finalzinho eu coloquei a linha amarelo, já recomeçou. Porque é sutil. O fato de você acordar no dia seguinte e você tirar os pés da cama, você já está dizendo sim para a vida. Eu recomeço. Talvez não sei como. Muitas vezes a gente não sabe de que maneira, mas a gente se coloca disponível para esse recomeço. E quando a gente se coloca disponível para esse recomeço, invariavelmente, algumas coisas acontecem e que te ajudam a levar aquele dia. E é um dia após o outro. Quantas vezes nós passamos por momentos desafiadores na nossa vida e que a gente tinha mais absoluta certeza que a gente não iria conseguir superar. Olha nós aqui outra vez. Estamos aqui, estamos de pé. Mas Sandra, doeu, eu sinto a dor até hoje. Sim, mas faz parte do nosso aprendizado. Essa é a mácula que a gente precisa ter para o nosso aprendizado. E é com ele, é por ele que você invariavelmente pode ter alguns outros cuidados que antes você não tinha. Seu olhar ficou diferente graças ao desafio que você viveu lá atrás. Nada é perdido, muito pelo contrário. Tudo é usado para que você possa cada vez mais angariar coisas que te levam àquilo que eu acho que para mim está bem distante, que é a perfeição. Mas tudo vai te levar para isso. E aí ele fala, no livro Fonte Viva, tem um capítulo que fala Renasce Agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Ou seja, o recomeço é diário. Não tem um marco. Tem a gente olhar meio que se arrastando. Não tem simplesmente você joga fora aquilo que foi, pronto, tô nova. Não existe isso. Tem que vir com ele, porque ele que trouxe o aprendizado. É meio que se arrastando, mas você vai continuando. Às vezes os passos mais pesados, as pernas mais enrijecidas, às vezes você vai cair, invariavelmente vai achar alguém ali que vai te dar uma mão, vai te dar um apoio, e não vai ser por muito tempo, que também eles vão cumprir o seu objetivo ali e vai embora. E assim ele vai. E à medida que você vai começando a caminhar, você vai ver que é possível. Impossibilidade, impossibilidade, se acolhendo, se respeitando, você vai passando por essa dificuldade. Quando você olha para trás, você fala, dei conta. Que bacana. Consegui passar por essa. Consegui criar minha filha sozinha. Consegui ajudar minha mãe naquele momento tão difícil. Consegui olhar para mim e mesmo com medo, eu me lancei num novo trabalho. Consegui aprender uma nova possibilidade. Não importa. O que importa é que a gente está no jogo. Esse é o ponto mais importante.
por que eu preciso recomeçar? Por que é preciso? E aqui eu achei tão bonitinho isso daqui, porque eu vou indo, eu vou fluindo, eu evoluindo e não vou lindo. Eu achei tão bonitinho esse trechinho e eu acho que é exatamente isso. Por que é preciso? Porque aqui tem o livro dos Espíritos, a questão 133, ele pergunta assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da reencarnação? E aqui essa é a resposta que eu acho que vai ao encontro, o porquê que eu preciso recomeçar. Todos são criados simples e ignorantes e se instruírem através das lutas e tribulações. Então esse é o nosso papel. Por que eu preciso recomeçar? Porque é por meio disso que eu vou angariar a musculatura para eu ficar melhor. Porque eu vou aprender. Eu vou aprender não a fazer. Eu vou aprender a ser. Deus, que é justo, não podia fazer felizes alguns sem penas e sem trabalhos. E, por conseguinte, sem méritos. Ou seja, não dá para a gente falar que eu adquiri determinada competência se eu não passei por ela. Eu preciso ver, eu preciso praticar, eu preciso sentir. Aí eu incorporo. Eu nunca vi alguém que tenha aprendido a andar de bicicleta só pelo YouTube. Se vocês conhecem alguém, vocês me avisam, né? Eu não conheci ninguém. Por quê? Porque eu preciso praticar. Eu preciso vivenciar. Eu preciso ter a intimidade com aquele aparelho chamado bicicleta. E assim é a nossa vida. Eu preciso criar intimidade com algumas virtudes. E para eu criar intimidade com essas virtudes, eu preciso vivenciá-las. Eu preciso praticá-las. Na teoria, eu posso falar que eu sou a pessoa mais compreensiva da face da Terra. E tem pessoas que até acreditam que eu seja realmente compreensiva. Agora, se você perguntar para o meu marido e para a minha filha, eu não sei se eles vão falar a mesma coisa, entendeu? E aí está o desafio. A partir do momento que todos entenderem em uma só voz essa compreensão, uau, adquirir essa competência. Então aqui eu achei tão bonitinha essa charge, que é o nosso processo de evolução. Nós estamos, por que eu recomeço? Porque eu preciso evoluir, porque eu preciso aprender, porque eu preciso crescer, eu preciso ser melhor, ser maior. E o que nos dá isso? São os desafios, são as provas que são colocadas para a gente. E o êxito que eu tenho delas. E não importa o que eu chamo de êxito, o fato de senti-las, se elas me tocam, mesmo que eu não consiga administrar, que eu não consigo realizar, mas se elas já me tocam de alguma maneira, eu já estou tendo um aprendizado. E nessa charge ele está dizendo assim, né? Tem certeza que esse caminho foi a melhor escolha? Ele diz, não. Mas podemos ir com consciência e torná-lo a melhor escolha. Se isso não for possível, a gente muda o roteiro. E é isso. Tentativa, erro, acerto, acerto, erro, tentativa. Nós estamos aqui desta forma. Nós aceitamos esse jogo. Deus nos deu a liberdade da consciência. Ele nos deu autonomia. Claro que não é uma autonomia tão grande quanto a gente imagina. Mas para nós hoje, que somos bebês, essa autonomia já é muito grande. Porque a gente já faz tanta besteira com um pouquinho que a gente tem. Imagina se ele falasse, olha, você já pode dominar o mundo. Meu Deus, o que seria da gente? Né? Ou do mundo. Eu acho que foi melhor a colocação. Ou do mundo. Eu fico imaginando, se eu fosse dominando o mundo, o que seria o mundo? Meu Deus! Então, aqui, eu acho que ficou claro para a gente quais são os exercícios que hoje são importantes para nós. Os exercícios que a gente precisa entender. O que significa o recomeçar? Quando é preciso recomeçar? E por que ele é importante? E agora sim que eu vou começar a palestra, gente. Agora pode apagar a luz que eu vou fazer. Mentira. Não é isso, é mentira. E qual é o convite dele? E aqui, para eu falar para vocês o que eu entendi, eu vou voltar nesse trecho que eu vi do Momento Espírita, aonde ele fala ressurreição de Lázaro.
aonde ele deixa claro esse convite ao recomeço. Ele diz, primeiro aspecto que se coloca, que na ressurreição de Lázaro, as irmãs, né, que é Maria e Madalena, elas chegam para Jesus e diz assim: Senhor, sabe, aquele que amas está doente. Aquele que amas está doente. Vamos tentar se colocar agora como Lázaro, tá? Aqui todos nós seremos Lázaros agora. Essa doença não acabará em morte, ele diz. É para a glória de Deus, porque o Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Estar doente não é morte. Estar doente é uma condição. É uma condição de despertamento. Porque ele é para a glória de Deus. Ele será glorificado por meio dela. Então, as experiências que nós temos, ela vem com um propósito não para nos derrubar, e sim para nos tornar melhores. E ele segue para ir ajudar um amigo. A primeira coisa que ele fala, tira a pedra. E o que quer dizer esse tirar a pedra? É retirar da frente o que nos aprisiona. É tirar da frente aquilo que nos deixa na condição do menos, aquilo que nos coloca na redução, aquilo que nos coloca no fracasso, aquilo que coloca a gente naquele lugar que a gente não vai ter a condição, que a gente merece ficar nesse lugar do sofrimento, do escuro. E quem que vai conseguir fazer com que a gente saia desse aprisionamento? Somos nós mesmos. E aqui tem duas coisas importantes. Se auto-perdoar e aceitar quem você é. Você é a melhor versão de você mesmo. Eu tenho uma empresa que ajuda brasileiros em processos de validação de diplomas e licenças aqui nos Estados Unidos. Invariavelmente, a cada 10 pessoas que eu atendo, 11 falam para mim, mas o meu diploma não tem validade nos Estados Unidos. Quem disse isso para você? Não, eu sei que não tem. Eu já fiz doutorado, mestrado, todos os usados que vocês possam imaginar, e eu sei que aqui eu vou ter que fazer alguma outra função, essas funções, assim, que não vai exigir licença. Você está errado. Você tem que sair desse lugar do menos. Você tem que entender que tudo que você fez é para te colocar no lugar melhor de onde você está. Agora, é uma decisão sua você se colocar e ir lá. Tem esforço? Claro que tem. Lógico que tem. Tem trabalho? Claro que tem. Ah, não estou com vontade, estou com preguiça. Ok, então você fica onde você está. Agora, dizer que isso você não pode fazer porque alguém diz para você o que você achou, ou você se coloca no lugar do menos, é que não te dá a possibilidade de você usufruir na sua totalidade do potencial que você tem. Para isso, auto-perdão. Nós estamos aqui para aprender. Eu sempre brinco com a minha filha, não queira ser mestre, queira ser aprendiz. Nós estamos aqui para ser aprendiz. E autoaceitação. Ok, e tá tudo bem. Hoje eu não sei, hoje eu não tenho, hoje as condições poderiam ser melhores, mas elas não são. Mas não invalida quem eu sou. E não reduz quem eu sou. Você pode pegar uma nota de $100, amassar, pisar, colocar barro, colocar o que você quiser. Ela deixa de perder o valor dela? Não. Ela não deixa de perder o valor dela. E somos nós, né? Então ele fala, tira a pedra. Esse é o primeiro convite dele. Tira a pedra que a gente se coloca. Vem para fora. Volta ao mundo depois do recolhimento da experiência. E a gente tem medo, né? Gato escaldado de água quente até de água fria. Ele tem medo. Não. É só a experiência, ela só foi o veículo para te dar despertamentos. E agora que você adquiriu esse aprendizado,
Olhe para esse aprendizado e veja de que maneira que eu posso utilizar da melhor maneira. Precisa ter coragem. E essa coragem não é grandiosa, não precisa se armar até os dentes. Levantar da cama já é um ato de coragem. Participar daquela entrevista com inglês macarrônico já é um ato de coragem. Atender a ligação da Comcast, mesmo sem falar inglês, é um ato de coragem. Entendeu? Então, assim, é de gota a gota. É fazer algo que até então você não se considera preparado, mas faça aos pouquinhos, mas faça. Seguir adiante, com energia, com ânimo, com alma, sem nos prender à culpa e ao desânimo. E a gente tem o hábito de se colocar naquele banquinho do réu. A gente tem o hábito de ir para a cadeia, pegar, trancar a cadeia e jogar a chave. Ó, pode jogar embora, porque eu sou o culpado dessa história. Porque muitas vezes a gente tem a síndrome do super-herói. E se eu tivesse chegado mais cedo? E se eu tivesse falado? E se eu não tivesse deixado? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse impedido? Como se nós tivéssemos a chave do mundo. Como se nós pudéssemos deter a areia do tempo. Como se fossem super-heróis. E não somos. O que a gente, para que isso minimize esses ICs, é a gente ter a certeza que tudo que estava ao nosso alcance, na pequenez que nós somos, nós fizemos. Não vamos querer dar saltos aonde a nossa perninha nem alcança. E é isso que ele fala. Seguir adiante com energia, com ânimo, com alma, sem nos prender à culpa e ao desânimo. E o outro ponto também é desligai-o e deixai-o ir. Retirar as faixas do corpo e face, que é o que eles fazem em Lázaro. E essa mensagem também é para nós no sentido de acreditar que o outro pode recomeçar. Porque não existe coisa pior do mundo quando a gente coloca o outro naquele lugar de que ele não vai conseguir sair daquilo. Que fica uma codependência. Ah, não, meu filho não tem a menor condição de morar sozinho, tem que ficar aqui na minha casa, sempre. Até quando ele tiver 84 anos. Coisa pouca, né? Então, assim, tem que voar, tem que se libertar. Você tem que entender que aquele marido é capaz de cuidar do seu filho quando você está viajando. Tem algumas amigas aqui que testam esse modelo e eu sei que dá certo. Então, assim, que você pode permitir que a sua mãe, que hoje já está na terceira idade, ela tenha condição de tomar algumas decisões sobre ela. E assim, milhões de outras coisas. Então, é importante que o fato do outro ter errado, do outro ter feito algo que não foi bacana, não dá pra gente chancelar que nunca mais ele vai fazer algo certo. E aí tem um ponto que a gente percebe que nós somos muito mais justiceiros do que justos. E esse é um ponto para a gente observar. E aí Jesus faz esse convite para Lázaro. E Lázaro, ele sai da onde ele está. E ele retoma a vida dele. E ele retoma a vida dele com muito mais energia, com muito mais disposição. Mas ele só fez isso com Lázaro? Não. Ele fez isso com muitos outros. E aqui eu vou citar que tem o Zaqueu que estava em cima da árvore. E ele fala, desce, Zaqueu, desce que eu vou jantar na sua casa hoje. E todo mundo, nossa, mas você vai jantar na casa desse cara que é um impostor, que rouba dinheiro, que não sei o quê. E Zaqueu percebe logo, poxa, se você me deu essa oportunidade, eu vou fazer de tudo para honrar isso que você está fazendo por mim. Bartimeu, a mesma coisa, cego em Jericó. Então a primeira coisa assim, eu quero enxergar, eu quero voltar a ver. Como é que eu faço isso? E todo mundo, fica aí que ele nem está te ouvindo. Ele, não, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui, Jesus. E ele falou assim, tragam ele até a mim. E ele foi, o cego foi lá e ele chegou. O que você quer? Que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Então, assim,
Paulo de Tarso, a mesma coisa. E lembrando, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Essa era a pedra de Zaqueu, porque ninguém deixava ele chegar perto de Jesus. Bartimeu, a mesma coisa, uma multidão. Essa era a pedra, que ele transpôs essa pedra. No caso de Paulo de Tarso, escamas caíam dos seus olhos porque ele ficou cego, né? E todos eles foram convidados por Jesus. E eu acho que agora ele está convidando você. Estou sentindo assim. E aí a gente precisa entender o que é a pedra que a gente precisa tirar, né? O que é hoje a gente se permitir a seguir adiante? O que é a gente se livrar dessas bagagens pesadas? Para finalizar, tá acabando. Pode vir. Não, é Jesus, mas o Jesus ele volta daqui a pouco. Ainda não. É o Jesus fase 1, depois vai ter o Jesus fase 2. E aí, como um recado, a gente precisa, eu digo, né, que tudo isso me valeu tanto que eu passo por esse momento da minha vida e fica para mim isso aqui que eu vou ler para vocês. Essa aqui é do livro Fonte Viva, ele fala ergamo-nos, mas ele constrói esse capítulo falando sobre a parábola do filho pródigo. E ele diz o seguinte: se aspiramos ao clima da vida superior, vamos nos adiantar para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. E ele mostrou ali agora, né? Tira dos teus, sabe, aquilo que te aprisiona, se coloca, né? Vem para fora, não é isso que ele fala? Saia desse casulo, saia dessa zona. E é uma zona muito, vamos dizer que ela é muito nebulosa, que é uma zona de conforto, porque ela está te colocando cada vez mais naquele cantinho aonde você não consegue ver essa luz incrível que você tem, né? Siga adiante e dê as mãos para aqueles que querem te ajudar. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. E ele está dizendo, levantemo-nos, repitamos nós. E para a gente fechar, eu vou trazer uma poesia que eu gosto muito, que é Recomece, e que eu acho que sela o que é esse convite que Jesus faz para a gente.